Bem-vindos ao Veredito Podcast. E a convidada de hoje, a mais linda, a mais maravilhosa, o amor da minha vida, Carla Bilinski. Boa noite, meu amor. Boa noite, pessoal. Carla está tímida, é a primeira vez que ela participa de um podcast. É a primeira vez? Não, você já participou do Monark. Ah, mas foi uma participação especial, agora uma entrevista inteira, né? É. E eu tô muito feliz com a sua presença, muito honrado. Para mim é muito importante ter você fazendo parte desse projeto, que é um projeto novo, é um projeto que a gente está começando agora. E eu acho que esse é o ambiente ideal para a gente contar um pouco sobre quem é a Carla pro mundo. Né? Você é uma pessoa que entrou na minha vida faz um ano, né? Tomou de assalto o coração de todas as pessoas que me seguem. Hoje a mensagem que eu mais recebo é: ah, Paulo, você é legal, mas a Carla é muito mais legal. E eu sinto que o Instagram ele é muito fugaz, né? Ele é muito rápido, muito curto, as coisas não duram, né? E esse vídeo, se nada bizarro acontecer, ele vai ficar aqui para sempre. Em 10 anos esse vídeo vai estar aqui. E é a oportunidade pra gente contar um pouco sobre a sua história, que é uma história muito bonita, que eu já tive a oportunidade de conhecer e eu acho que é algo que vale a pena a gente compartilhar, né, com o mundo inteiro. As pessoas me perguntam assim, mas né, por que você escolheu a Carla? Né? E é uma coisa que é inexplicável porque é uma explicação muito longa. Né? Não é que é inexplicável, o amor é inexplicável. Não, não é isso. É que a Carla é muita coisa. A Carla é tudo na minha vida. E como que você se torna tudo na vida de alguém? Você se torna tudo por quem você é e por como você trata essa pessoa. Então, quem você é uma grande parte. Né? É por isso que as pessoas gostam de você. E eu acho que elas vão gostar ainda mais conhecendo um pouco mais. Né? Hoje elas sabem que você é médica, que você está passando pelo tratamento do câncer, mas tem muito mais. Né? Carla é a filha mais velha da minha sogra e do meu sogro, então vamos começar por aí. Você nasceu em Campinas. Eu nasci em Campinas, isso. Mas a minha vida, Bom, eu nasci, cresci, né, num lar super estruturado. Meus pais estão casados até hoje. Um super beijo pra minha sogra. Mãe, pai. Meu sogro também. E eu tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu. Mas assim, eu nasci em Campinas, mas a minha vida ela deu muitas voltas desde cedo. Então, eu mudei várias vezes de cidade por causa da profissão do meu pai na época. Ele trabalhava em redes de supermercado, então a gente sempre foi acostumado a se mudar muitas vezes. Porque a rede abriu uma loja Inaugura e a loja em tal cidade, muda todo mundo. Aí vai, muda de novo. Então, eu morei em vários lugares e isso me fez ter uma adaptabilidade muito grande desde cedo à mudança. Tanto mudança de local geográfico mesmo, quanto mudança de situação financeira. Uhum. Então, eu sempre fui habituada a ter e não ter, a contar e não poder contar. E eu acho que isso me fez amadurecer muito desde menina. Então, eu me vejo já menina pensando, será que... Menina, quantos anos, assim? A memória mais fresca que eu tenho é que com 8 anos de idade eu já pensava sobre isso. Porque a Carla também tem uma memória fantástica. Assim, de verdade. Tipo, ela lembra as palavras que eu usei em determinada situação. E não é uma situação de choque, não. É assim, semana passada no café da manhã. Entende? Então, dá pra confiar na memória dela, diferente da minha. Né? A minha memória não é confiável. Não. Eu tenho que anotar as coisas, eu tenho que olhar a agenda. Sim. Ela não, tal dia, tal coisa. Então, com 8 anos... Você se lembra do que, assim, especificamente? Especificamente nessa época da minha vida, eu morava em Serra Negra, que é no interior de São Paulo. Perto do que, Serra Negra? Perto de Lindóia, Jaguariúna. É perto de Campinas, né? Uma horinha e pouco de Campinas. E
nós vivemos ali um momento muito difícil familiar, porque meu pai, a loja que ele abriu, um negócio que ele abriu, não deu certo e a gente, mais uma vez, perdeu então foi tudo. um momento que seu pai foi de funcionário da rede, Exato. né? Um cara bem conceituado para Super. vou abrir o meu negócio. Isso. E eu acho curioso essa parte do supermercado, porque é normal pegar o meu sogro comentando coisas sobre o supermercado, né? Ele vai no supermercado, você viu tal supermercado, tal loja que não, e tem assim, assado. E eu fico olhando assim, caramba, é um outro universo, né? E aí ele resolveu abrir o próprio negócio. Exato. Então, meu pai era muito bem sucedido numa rede de supermercado conhecida, assim, ele tinha um cargo bem alto e decide, nesse momento, empreender e fomos todos morar no interior e esse negócio não deu certo. E nesse momento, com 8 anos, eu lembro claramente, assim, das coisas do tipo, a gente tinha uma vida muito boa e, de repente, a gente teve que se mudar dali porque as coisas não deram certo. Então, esses marcos temporais, assim, da minha infância, era ter e não ter muito... Era muito rápido. O que você quer dizer com ter e não ter? Assim, isso é uma coisa que pra mim é muito difícil, porque o militar, ele ganha pouco, mas ele ganha. É a mesma coisa, né? A inflação come um pouco, daí tem, né? Dali a um tempo tem uma melhora, mas assim, eu sempre tive o mesmo padrão de vida, né? Nunca teve variação. Eu nunca tive... Não flutuava. Vamos agora pra Disney. Não tem isso. Todas as férias eram na casa do tio Eduardo. Uhum. Entende? Era padrão, não tinha alteração. Você viveu alterações. Vivi algumas flutuações. Então, esse foi só um exemplo que eu dei. O que é o ter e não ter? Ter é morar num apartamento ou numa casa bonita, confortável e frequentar uma escola particular, a morar de favor, que foi a época que a gente se mudou aqui para São Paulo, morar de favor na casa de familiares e frequentar a escola pública, e era aquilo. Era ir ao supermercado e não poder comprar as coisas porque não tinha dinheiro. Assim, é um exemplo básico do ter e não ter. Então, é desde você ganhar o presente X e não dá. Então, assim, eu estudei ao longo da minha vida em 2 escolas públicas, então eu sei o que é. Essa mudança de padrão, ela foi muito visível, assim, na nossa vida, na minha e do meu irmão. E como que você se sentia com isso? Curiosamente, eu sempre me senti muito amparada pela minha estrutura familiar. Então, assim, meus pais, eles sempre... Eu entendo que em todos esses momentos, eles sempre trataram a mim e ao meu irmão como prioridade, principalmente no ensino. Então, todo o dinheiro que a gente tinha, que poderia eles gastarem, assim, era todo destinado à nossa formação. Então, num outro momento de reviravolta da nossa vida, eu morava em Curitiba já, e foi outra época de não ter, e assim, eu estudava no melhor cursinho que Curitiba tem. Que era positivo. Que é o positivo, eu e meu irmão. Então, assim, eu lembro naquela época, assim, que as mensalidades eram atrasadas, eu precisava estar em dia para pegar a apostila do próximo, sabe? E daí, porque era apostilado, né? Era apostilado, e daí, né, e a gente conversava, falando, não, já vai, né, vamos me dar apostila, assim. Então, essa questão da educação para minha família, ela sempre esteve, assim, em prioridade máxima. E o que me deixa muito tranquila é saber que eu e o meu irmão fizemos jus ao esforço dos meus pais, assim, porque eu realmente vi ali, a imagem que eu tenho do meu pai é um cara extremamente trabalhador. Eu não conheço ninguém que trabalhe mais que meu pai. Então, eu sempre vi um esforço homérico da parte deles, do meu pai, no trabalho fora de casa, efetivamente, e da minha mãe dentro de casa, porque a minha mãe não terceirizou a nossa educação. Então, ela parou de trabalhar para cuidar de mim quando eu nasci.
Então, ali era a dedicação exclusiva. Minha mãe fez. Eu não sei o que é ter uma babá, eu não sei o que é ter alguém que olha, alguém que. Era tudo minha mãe. Qualquer coisa era minha mãe. E essa visão trabalhadora do meu pai. E o que me deixa muito feliz é que eu e o meu irmão trilhamos caminhos aí, graças a Deus, bem-sucedidos, né? E que enchem eles dois de orgulho, tenho certeza. O seu irmão sempre foi o mais gênio. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Meu irmão, eu falo assim, O Gabriel é surreal. O chip ali é outra... Pô, meu irmão fala 4, 5 línguas. E tipo, não é assim, português, espanhol, inglês e... né? Não, é japonês, alemão, inglês. E fluente. Então, é assim, é outro. E meu irmão, ele sempre teve muito mais facilidade para o estudo do que eu. Eu sou aquele tipo aplicado, tem que grifar, escrever, assistir aula. Revisar. E eu lembro que ele, na época que nós dois chegamos no cursinho, né, assim, juntos temporalmente, ele... Ah, não, isso aqui eu já sei. Aí eu... Como assim? Não vai estudar? Não, não precisa. Eu vou jogar meu videogame porque eu já aprendi na aula. E era sempre 10, 10, 10. Então, era uma coisa assim... Ele é inteligente, de base. A máquina é foda. É. Então, você começou em Campinas, foi morar em... Mudei para o Rio de Janeiro. Aí, meu pai... Eu já morei em várias cidades, assim, nessa dinâmica, né? Nessa bagunça. Então, eu morei 6 anos no Rio de Janeiro, depois mudamos para Campinas, aí Serra Negra, Curitiba, e foi a cidade imediatamente anterior a São Paulo, né? Então, Curitiba foi o último... E lá em Curitiba, você tava com que idade quando você começou? No cursinho normal, assim, 17, 18 anos. Isso, eu fui para Curitiba quando eu tava no 2º ano do ensino médio e fiquei lá já até... é reta final. Já é reta final. E fiquei lá até eu me preparar para prestar o vestibular. Então, eu fiquei esse período aí da adolescência lá em Curitiba. Nesse período, eu também morava em Curitiba. Então, e não, nós não nos conhecemos lá. Não, porque, né? Mas era possível. Era hipoteticamente. Possível. Hipoteticamente. E aí, em Curitiba, você fez o cursinho e você fez vestibular pra quê? Primeiro vestibular que eu prestei, primeiro que assim, era aquela bagunça do ensino médio, o que eu vou fazer, aí Seu irmão já sabia o que ele queria. Meu irmão, com certeza, sabia assim, 4 anos antes dele prestar vestibular, já sabia que ele ia fazer alguma coisa de exatas, né? Então, meu irmão é engenheiro mecatrônico, ele é formado pela USP de São Carlos. Saiu de casa, meu irmão é adiantado na escola, né, devido à inteligência, então ele foi adiantado na escola porque... Ele foi antes de você? Ele saiu de casa antes de mim. Então, ele saiu com 16 anos de casa, porque ele passou direto. Nossa, 16 anos? Uhum. Caraca, Gabriel. Foi morar sozinho em São Carlos e eu fiquei em casa para estudar pro vestibular. O primeiro vestibular que eu prestei foi em jornalismo, na Universidade Federal do Paraná. Nossa, cara. Sim, e foi ali que o mundo caiu no sentido de algumas convicções que o adolescente... Por que você queria ser jornalista? Na verdade, foi um erro, assim, você no tá com percurso. carinha de jornalista hoje, assim. Que eu tô, tipo, apresentadora, assim, âncora. Faz a voz do Jornal Nacional, assim. Boa noite. Hoje, no Jornal Nacional, teremos... não sei mais fazer voz de aeroporto, amor. De aeroporto é melhor. Mas eu fui aquela feira de profissões, e daí tava uma moça encantadora do jornalismo, e a minha ideia era fazer tipo National Geographic, uma coisa, vou viajar o mundo, né, nossa, experiências, vou para a África, fazer safari, cobrir né. Nossa, cara, como adolescente imagina as coisas. Não tinha nada na cabeça, né? Assim, nada. Imagina completamente. Aí, o que aconteceu? Eu prestei o vestibular na Federal e passei. Aí, eu comecei o jornalismo. Era super concorrido. Sim, mas eu estudo, né? Eu passei em medicina. Então, assim, o jornalismo ali foi, passei. Aí, eu falei, vou lá, né? Me inscrevi e tal. Aí, comecei na primeira aula já... Tá. Aí passou um mês, assim, aquela coisa estranha. Por que estranho? Porque as aulas de história eram legais, mas assim, como Por que história no jornalismo? Tem.
Claro que tem. A gente tinha uma matéria que era história 1, 2 e Sério? 3. Opa! Nossa. E eu percebia uma dissonância entre o que eu estudei, o pouco que eu tinha estudado até então, porque eu sempre gostei de ler muito, né? E o que estava me sendo apresentado ali. Aí eu falava, acho que aqui tem um viés, não sei, tô desconfiando, porque na época eu só desconfiava, né? Mas a história não é bem assim. Não é assim que as coisas aconteceram. E assim, era uma coisa meio, uma coisa abstrata, assim, Aí eu falei, gente, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Não, desculpa, mas fora as pessoas. Gente estranha com festa estranha. Não, imagina eu, né? Que até então lá em Curitiba eu andava de bicicleta. Que é Então, frio. Não, frio, mas assim, eu era a menina que ia de bicicleta, amarrava na mochilinha e tal, e assim, aquela, né? Eu era estranha ali. Por que você era estranha? Por, Não, aqui a gente pode por falar causa tudo. dos biotipos ali do curso, entendeu? Quais, então eu não né? fumava maconha, eu não. Sabe, eu era uma pessoa Careta. normal, exato, sempre muito. E eu estudar, essa era a minha pira, entendeu? Eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria ver coisa E nova. pro eu queria... National Geographic. tipo, foco na carreira, entendeu? E aí eu percebi que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas o que eu vou fazer da minha vida nesse curso? Aí com 3 meses eu tranquei. Trancou. Tranquei. Eu falei, cheguei em casa, falei pros meus pais, olha, assim, eu não quero fazer esse curso. Eles levaram de boa você fazer jornalismo. Então, meu pai, ele falou, sabe que ele virou pra mim e falou, filha, você tem 18 anos, você tem tempo de errar. Ah, que bom. Meu pai foi o mais racional possível, assim, você tem tempo de errar, vai lá, começa, vamos ver no que dá. Aí deu 3 meses, eu falei, então, gente, sabe o que é? Tô trancando o curso na Federal. Tranquei e comecei a estudar sozinha. Da noite pro dia, eu peguei todas as apostilas e falei, bom, já tinha começado o cursinho, né? Passaram 3 meses ali. Você ainda tava no ritmo. Eu tava no ritmo, assim, eu sempre tive ritmo. Então, assim, eu peguei e falei, mas uma coisa é quando eu te direciono, outra coisa é você pegar e falar, vem aqui que eu vou estudar. Comecei a estudar sozinha e quanto mais eu estudava... Mas você já sabia o que você queria? Não sabia. Porra. Então, eu comecei a estudar para prestar o vestibular de novo. Comecei a estudar como se eu fosse do zero e assim, vou para as cabeças. Aí eu falei, caí na realidade, falei, o que eu tenho vocação para ser, o que eu gosto, o que eu espero para minha vida. Aí eu falei, vou prestar medicina. E essa foi uma decisão que, assim, é aquela coisa de você querer tampar o sol com a peneira, porque eu já tinha essa vontade antes. E o vestibular é difícil, você não passa de primeira. Você acha então... que isso desestimulou num primeiro momento? Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento eu tava perdida, mas daí quando eu comecei a pensar na possibilidade da medicina, eu falei, cara, o buraco é mais embaixo, eu vou ter que ralar muito. E foi o que eu fiz. Então, eu estudei sozinha. Aí, no fim do ano, eu não passei no vestibular. Você fez? Fiz. Fiz todos. Todos não, fiz 2. Não passei. Quais? Eu acho que eu fiz Federal, fiz Unicamp e USP, da primeira vez. Não passei em nenhum dos 2. Tinha a possibilidade de fazer uma particular? Não. Então, isso é uma coisa que também sempre foi muito... Não, meu pai falou assim, você pode fazer particular, mas tem que ser barata. Então, para medicina isso não existia, porque Não a tem. barata já... Era tipo 7 mil reais. A barata não era barata e para a realidade da minha família é impagável. Não, é impossível. Então, assim, não existia a possibilidade de eu fazer uma faculdade particular. Então, eu tinha que passar numa federal. Estudei sozinha, não passei no primeiro ano. No segundo ano, eu prestei ia abrir um cursinho novo, o Elite, em Curitiba. Cara, o Elite era muito foda. Você sabe que eu fui a primeira aluna do Elite, né? Que ano foi isso? 2005. Então, 2005 eu já tava na faculdade. Já tava? Eu já tava na faculdade.
Eu fiz 2005 a 2010. Quando eu tava no terceiro ano, eu não tinha, né? Meu pai não tinha como pagar os cursinhos particulares, mas tinha... Não, meu pai pagou Dom Bosco pra mim. Eu fiz um negócio assim, como a carga horária do colégio militar é muito maior do que os outros colégios, tem um negócio chamado avanço escolar. Então, se você tiver no terceiro ano do ensino médio e passar num vestibular de meio de ano, eles te dão o diploma. Tá. Então, eu dei o golpe, passei num vestibular bunda lá, entendeu? Peguei o diploma e aí eu usei os 6 meses para fazer Dom Bosco. Aí eu fiz Dom Bosco, cursinho do Dom Bosco e fui fazer vestibular. Mas tinha o poliedro. Poliedro. Tinha o elite. O poliedro prepara pro ITA. Exato. Mas o elite também tinha essa pegada. Claro, porque os 3 donos do elite, Exato. eles eram do ITA. Exato. Um beijo pra vocês. Tinha o elite, tinha o positivo. Positivo. O Dom Bosco. E acho que só. Né? Assim, os maiores. E o poliedro e o elite eram tipo assim, os caras que queriam ir pro ITA, os cranião fudido lá. Isso. O Édipo fez, eu acho que poliedro. Tá? O elite era pica, pica. E você foi 01. Então, quando eles fundaram o cursinho, são 3 ex-alunos do ITA, os donos, e eu cheguei pra eles, bati lá na porta deles e falei, eu queria conversar com vocês. Não conhecia ninguém. Sozinha, eu, mochilinha, bicicleta e meião de futebol. A Carla tem essa carinha de bebê hoje com 38 anos de idade. Imagina ela com 20. 19, 20. 19, 20 anos. Era uma criança. Cheguei, estacionei minha bike lá embaixo. Falei, quero subir e conversar com vocês. Cheguei pra eles e falei, não tenho dinheiro pra pagar o cursinho. Top. Mas eu tenho alguma possibilidade de bolsa, né? Aí eles, não, chega aí, vê as aulas. E eu sempre fui a primeira, assim, das aulas, dos simulados. Redação era 10, 10, 10. E daí eles viram em mim um potencial. Aí eles falaram, a gente pode fazer um esquema? Aí eu, pode. Então a gente vai te dar o cursinho, você não vai pagar nada de mensalidade. E daí você presta a prova pra gente. As que a gente inscrever você. Eu falei, tranquilo. Aí eu estudei com eles. Então, esse era o segundo ano de preparação. Segundo ano de preparação. Aí, no segundo ano de preparação, eu não passei em medicina. Você fez quais? Eu fiz, de novo, Unicamp, USP... Aí eu abri, né? Fiz FAMEMA, que é em Marília, FAMERP, que é em Rio Preto, Botucatu. Não passei. Nenhum. Aí eu cheguei pra eles no fim do ano. Na verdade, eu não preciso nem chegar. Eles falaram assim, nosso trato continua. Cara, mas você fez outros vestibulares ou não? Só esses? Não, a princípio só esses. Aí ano de cursinho nas costas. Um ano de cursinho. Aí eles chegaram pra mim, continua aí. Aí eu cheguei pra eles e falei, então, sabe o que é? Que eu vou selecionar as aulas que eu vou... Aí eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o meu esquema de estudo. Meu, eles me compraram em todos os sentidos, assim, porque eu ia em uma aula ou outra... Te bancaram. Bancaram. Não, e assim, eu não frequentava as aulas. Eu ia nas aulas que eu queria. Aí eu falei, eu vou pegar material de outro cursinho. Aí um amigo meu... Qual? Poliedro. Aí um amigo meu, o Arthur, ele passou no ITA e o material tava todo lá. Eu falei, Arthur, me vende o seu material do poliedro? Ele falou, não, vou te dar, não vou mais usar. Aí eu estudei pelo material do poliedro e por tudo... Você já tinha todas as outras coisas... E eu montei meu esquema de estudo, era uma coisa insana, assim. E aí chegou no final desse ano, que foi o meu terceiro ano de preparação, e eu passei em medicina, e eu passei na PUC, eu prestei PUC lá em Curitiba, passei para eles, né? Eles me inscreveram na PUC, eu passei. Aí passei em Botucatu e passei na Unifesp, que era o meu sonho. Por que a Unifesp é o seu sonho? Era o seu sonho? Porque eu sempre quis morar em São Paulo.
Então, assim, o meu foco sempre foi vir morar em São Paulo. Eu tinha essa ficção por São Paulo. Por quê? Cara, não sei. Eu sempre Mas capital? São Paulo, capital. Eu queria morar em São Paulo, exatamente onde eu estou. Então, assim, era uma coisa que na minha vida era São Paulo, tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para São Paulo. Não sei se é porque fica no nosso imaginário de que São Paulo é a terra das oportunidades. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim, assim, eu queria vir para São Paulo. E aí eu prestei tudo para cá, não prestei Federal do Paraná e prestei a PUC para eles, passei, eu falei, bom, tá garantido. Prestei as outras e passei, aí eu fui outdoor na cidade, do Elite, então tinha minha carinha lá, fui fazer as fotos, aí fui dar palestra depois, né, de incentivo para os alunos que estavam prestando medicina, tudo. E isso foi muito legal e eles me bancaram esse tempo todo de estudo. O que é a Unifesp? Então, a Unifesp é a Universidade Federal daqui de São Paulo, Universidade Federal, também chamada Escola Paulista de Medicina. Então, na verdade, em 1933... Agora eu vou fazer um adendo. A Escola Paulista de Medicina é tipo um culto. Entendeu? Dizer que o Paulo já está doutrinado. Não, agora eu tenho um monte de amigo médico, né? E os caras, eles não falam, eu fiz Unifesp. Ninguém fala Unifesp porque não é legal, não é cool, entendeu? Onde você estudou? Na escola. Na escola. Na escola. Eu sou da turma tal. Ele fala um número. Sim. Eu sou 74. 75, amor. Fulana... Não, eu falei um número qualquer. Não, mas é que a 75 é a minha turma. A sua. Eu sou 75. Fulana é de 74. Você conhece Beltrano da 84 ou 69 ou não sei o quê? Cara, é assim, eles são muito chatos. Entendeu? Eles acham que eles fizeram a melhor escola de medicina do mundo, do universo. A gente tem certeza, não é achismo. Né? Eles têm super orgulho da escola. Os professores são todos famosíssimos. Os alunos são super dedicados. E daí eles vão fazer as especializações deles. E eles continuam amigos. Tem grupo de WhatsApp? Tem grupo de WhatsApp, claro. Grupo de WhatsApp é só zoeira. Os caras têm 40 anos na cara e é só zoeira, tá? Mas assim, a Escola Paulista de Medicina é realmente uma instituição. É uma coisa maior do que uma escola. Tem uma aura, tem. Porque assim, é a tradição. Então, a Escola Paulista foi fundada em 1933. E depois, não sei quando, daí pra frente, federalizou. Só que esse nome Unifesp, lá dentro a gente não usa. Não pegou. Não pegou pra medicina, porque os outros cursos chamam Unifesp. A gente não Unifesp, entendi. Não, é escola, que é escola, tracatrá, entendeu? Não existe isso. Então, é isso que você falou, é um clã. E aí você entrou na Escola Paulista de Medicina quando? Em 2007. 2007 eu tava no terceiro ano de Direito. Você tava no primeiro ano de Medicina. Primeiro ano de Medicina. Tá. 2007, aí você começou a fazer Medicina. Bom, seu pai e sua mãe moravam em Curitiba. Seu irmão já, em São Carlos. Já tinha terminado a faculdade é verdade, faz tempo. Mas ele continuou morando em São Carlos. Morava em São Carlos. E aí você veio morar em São Paulo. Vim morar em São Paulo com a cara e com a coragem. E com uma mala. O que você trouxe de Curitiba? É muito legal essa passagem, porque assim, minha mãe... Eu fiquei na lista de espera da escola. Então assim, eu era acho que a 32ª da lista. Você não passou direto, então? Não, eu passei direto... Passei, Mas não ficou dentro das vagas? Não fiquei dentro das vagas porque... 3 anos de estudo. Medicina roda muito, né? Então, tem pessoas que vão pra USP, tem pessoas que querem ficar na sua própria cidade. Então, assim, medicina, a lista roda. E eu cheguei lá com meus documentos, porque você tinha que ir lá. Quantas vagas? 120. 120 vagas, você tava em 33 da espera. 32 da espera. Era a 152. 152ª. Eu não sei falar 152 em ordinal. Tá. E daí, chegou minha vez de fazer inscrição. Até este momento, a minha mãe não acreditava. Não acreditava que você ia vir? Ou que você ia fazer? Não, que eu ia passar.
Ah, ela não acreditava. botou fé. Não, Mas talvez porque ela não por esperava que a lista proteção. fosse Não, rodar e também muito. assim, pra não gerar expectativa em você e tal, vai que não dá certo. Mas eu tinha certeza. Eu fui com os documentos assim, já feliz, pronta pro trote. Eu e minha prima, a gente foi... Tava eu e minha prima, a gente foi de ônibus de Campinas até São Paulo com os meus documentos. Mas você morava em Curitiba? Morava, só que eu tava em Campinas. Eu vi que eu tava quando saiu o resultado do vestibular, tava com a minha madrinha e minha prima. Aí eu olhei meu nome assim... Eu tô em 152. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar porque aí eu... Foda-se, vai todo mundo pra porcada. Vai! Sai! Porcada é a USP, gente. É a medicina da USP. Aí rodou e chegou minha vez de fazer a matrícula. Eu me matriculei. Assim, só quando eu liguei pra minha mãe e falei, eu tô matriculada, ela... Nossa, e daí foi todo um movimento pra eu vir pra São Paulo, né? Mas qual é a sensação de correr atrás por 3 anos e passar? Por que é importante te perguntar isso? O cara que tá ralando, ele não tem a projeção da sensação. Ele não consegue imaginar o que é. Se ele pudesse... Eu falo isso pra todo mundo que estuda. Se você pudesse avançar no tempo e sentir um pouquinho, você ia dar 10 vezes mais. Nossa. A sensação é assim, é a felicidade de um reconhecimento de um esforço homérico. Assim, porque... Você se sentiu feliz. Muito. Quando eu vi meu nome na lista de espera, eu falei, cara... Acho que tem momentos felizes na vida, mas tem momentos que são sublimes, assim. Nesse momento, eu tava flutuando, assim, porque parece que é um peso que sai de você enorme. Porque quem é, não sei, né, quem é concurseiro, quem presta concurso, sabe que no fim das contas, principalmente vestibular, você tá no limbo da sociedade, você não é nada. Você não é nada, não, mas concurseiro também não é nada. Você dá despesa pros teus pais. Sim, você é um peso. Você não tem nada como profissão, ofício. Você não produz nada. Você tem que ser sustentado, Isso. tem que pedir as coisas. E imagina isso ano após ano. Não, você tava em 2007, você tinha quantos anos? Eu passei... 30 e... Você passou em 2008. Não, eu passei Não, em 2007. 2007. Cara, quantos anos eu tenho? 22. 22 anos. 22 para 23. Entende? Você tinha maturidade. Claro. Você não era um moleque de 18, Não. uma menina de 18. Você Calejada já, Você já exato. sabia. Já. Então era um mix de felicidade. Eu não tive medo em nenhum momento, assim, eu vou morar em São Paulo, era isso que eu queria. Então, além da coisa de passar no vestibular, é a realização do sonho de ir para o lugar que eu queria. Então, eu ganhei tudo da noite pro dia. Eu ganhei a chance de me emancipar no sentido não financeiro, mas de sair da casa dos pais, uma vida nova numa cidade que eu escolhi, numa puta de uma faculdade que é o top da elite da medicina, assim, ó. Então, foi uma realização muito grande, assim, de por merecimento mesmo, né? Aí eu catei minhas coisinhas, coloquei numa mala. O que tinha na mala? Cara, tinha meu rádio. Qual? Um rádio? Um rádio. Tinha meu rádio. Tinha as roupas. Sapato. Meu estojo, que eu usava para estudar. E foi isso. Só. Aí pegamos o carro, viemos eu, meu pai e minha mãe, no Ford Ka da minha mãe. E... O Ka antigo. O Ka achatado, a bundinha achatada ainda. É. E assim... Que cor que era o Ka? Verde. Aquele verde meio metálico. Limão. Meio metálico, é. Besouro. E minha mãe amava esse carro. Aí ela... Foi chegando a época, porque a gente entrou em março, né? Eu lembro que o 1º de março era o primeiro dia de aula. 2 semanas antes, eu não tinha onde morar, a princípio. Porque a República não conhece ninguém. Mas não dava pra morar sozinha porque não tinha dinheiro. São Paulo é muito caro. O que a gente vai fazer? Aí eu vi no jornalzinho que estavam distribuindo lá dos alunos e tal. Tem a vaga nesse apartamento aqui, um apartamento de uma moça. Ela aluga os quartos do apartamento para pessoas,
mas tem a vaga no quartinho de empregada. Aí eu lembro que minha mãe ligou pra ela e a resposta dela falou: ah, mas sua filha é menina. Ai, a menina, acho que ela não vai se habituar. Porque o quartinho é muito pequeno, assim, é para um menino morar. Aí minha mãe falou, ela falou que é só pra menina. Eu falei, pega logo essa vaga que ela não me conhece. Aí cheguei lá e assim, eu morei no quartinho de empregada 1 ano. E era realmente muito pequenininho, tinha só a cama. E era aquilo. E ali eu vivi o meu primeiro ano de faculdade. Com o radinho. Com o meu rádio, é. O que você escutava do rádio? Em Curitiba eu escutava Ouro Verde FM. Em São Paulo eu escutava várias estações, mas em Curitiba era sempre Ouro Verde FM. Eu tenho um carinho enorme por essa rádio de lá. É porque tem música antiga, eu sou velha, né, de espírito. É, que eu Toca conheço Ouro Verde FM, entendeu? E foi uma época muito legal, assim, porque eu pagava pouco e tinha diferença de preço, lógico, né, dos quartos. Os quartos grandes. Era muito mais caro. Então, o quartinho de empregada era o mais barato. Dava pra bancar. Dava pra bancar, exato. E assim eu fiquei 1 ano lá. Como é que foi a rotina do primeiro ano de faculdade, assim, você? Eu lembro que a primeira aula me frustrou muito. Sério? Porque eu cheguei lá, de novo, mochilinha, né? Sentamos todos, os 120 alunos, e a primeira aula, e eu na minha idealização, que eu sou uma pessoa um pouco idealista, eu pensei, nossa, eu vou estudar a história da medicina, a história da anatomia. Primeira aula, a célula. Aí eu... Velho, cadê a introdução disso aqui? Pô, não teve trailer, só começou o filme direto, eu não tava preparada. Foi a célula, aí mitocôndrias, núcleo, retículo endoplasmático e a galera anotando. Eu falo, eu precisava de uma introdução aqui nesse curso. Vocês chamam o médico o professor de doutor? Professor. A gente chama de professor, não. Ninguém chama de doutor? Não, professor. Uhum. É professor, todos. E até hoje os chefes que eu encontro, né, os professores da faculdade, eu não consigo, por exemplo, chamar o Dr. Sérgio Cavalheiro, que é uma sumidade da neurocirurgia, de Dr. Sérgio. Eu chamo professor. Ô, professor, bom dia. Bom, todo mundo deve chamar ele de professor, né? Porque os alunos, sim. Sérgio Cavalheiro não nasceu. Né? Sérgio Cavalheiro foi... idealizado assim, perfeito, já professor de medicina, entendeu? Ele não foi criança. Sérgio Cavalheiro não brincou na rua, não jogou já futebol. Nasceu operando, ele nasceu neurocirurgião. E até hoje eu tenho o prazer de encontrar com ele, é sempre professor. E aí, o primeiro ano, então, a primeira aula foi decepcionante, mas não porque foi ruim. Porque eu tava com a expectativa meio desajustada. Pensei que foi história e blá, blá, blá. E começou assim, cara, bioquímica pesada, então, anatomia. E a primeira aula de anatomia também é outro momento emblemático, que foi a aula de respeito ao cadáver. Respeito ao cadáver. Era aula. É uma aula. Dr. Prates, professor que faleceu recentemente, assim, é uma sumidade. Agora, vocês vão estudar por que a gente precisa respeitar o cadáver. Então, foi uma aula eu imagino que é super importante, porque senão vira zoeira. Claro que é importante. Cadáver lá vira zoeira. Aquilo é A gente tinha um máximo de respeito com os corpos e os alunos que cuidavam, preparavam o corpo para ser guardado de novo no formol, a gente tirava o corpo do formol, a gente abria... Fica inteiro, assim, tipo, numa piscina? Temos inteiro e temos em partes. Então, assim, fica numa piscina. Nos balcões, Não é numa piscina, mas é semi-piscina, assim, não é submerso, mas assim, tem uma quantidade razoável de formol ali. E aí, pra tirar, é uma pessoa de 90 quilos. A gente se juntava e tirava. Lógico que não ficava no fundo, né? Então, as gavetas não eram tão fundas. A gente tirava, abria toda os fios, os pontos. A gente abria, estudava, fechava e guardava pro dia seguinte. Então, a gente fazia isso todos os dias. Os alunos podiam ficar lá o tempo que quisesse, então podia ir embora à noite, podia chegar mais cedo. Então, a gente tinha um respeito muito grande pelas peças. Não só pelos corpos, mas pelas peças. Pô, tinha cérebro, feto. Então... E era coisa fresca, assim, ou era coisa velha? Tinha fresca e tinha velha.
Então, principalmente as peças eram mais velhas. As peças são os órgãos separados. Separado. Eram mais velhas. É cérebro, porque daí ficava numas caixinhas, né? Mas tinha... Quando a gente chegou no 3º ano de medicina, a gente tinha aula de anatomia topográfica. Então, eram os corpos que a gente ia dissecar. Cada grupo de aluno, Eram de frescos. 10 alunos, era fresquinho. Então, não tinha um corte. A gente cortava. Era a gente que dissecou. Nós dissecamos um cadáver inteiro. E foi muito bonito, muito legal, assim. É uma experiência que é muito legal. Quando que você... Que bateu assim, tipo... Caramba, eu vou ser médica. No 5º ano de medicina, a gente passa de aluno para interno. Então, assim, a medicina do 1º ao 4º ano, basicamente, ela é aula. Aula na sala de aula. Aula na sala de aula, tem uma disciplina lá de propedêutica que você vai entrevistar os pacientes para tirar a história, né? Então, anamnese e tal. Isso é legal, mas quando você vira interno, quando você entra no internato, que é 5º e 6º ano, é basicamente prático. Então vamos lá. Então são 4 anos de aula. De teoria. Tá. Depois... 2 anos de internato. 2 anos de internato. Isso. Tá. E então nesses 4 primeiros anos é basicamente Conteúdo, aula, papel, slide, livro, prova. Prova, exatamente. E durante esses 4 anos a galera ia reprovando? Porque vocês Alguns começaram em 120. Alguns sim. Quantos, mais ou menos? Poucos. A gente, acho que de reprovação, tivemos 2 que caíram de turma. Só? Só. Aí ele vai pro ano... Alguns abandonos também aconteceu. Uns 2 abandonos, Mas no geral é isso. Aí o 5º ano começa o internato. O 5º ano é o internato. O internato é um período da faculdade que você basicamente vive a prática da profissão. Então, a gente entrava no hospital efetivamente, né? Então, você vai... Aí tinha os estágios, pronto-socorro, cirurgia, ginecologia, pediatria. Então, o interno vai passar aqui esse mês. Você não é médico ainda. Você não é médico. Você não pode fazer procedimento. Alguns procedimentos a gente fazia sob supervisão. Então, assim, tava o residente mais velho e o professor, assim, mas você não tem carimbo. Então, a gente tirava a história, a gente fazia anamnese, só que... Atendia a pessoa... É tudo sob supervisão. Atendia a pessoa com alguém mais velho, um médico, né, formado. Mas a gente fazia tudo. No internato eu fiz muita coisa. No Hospital São Paulo, imagina. Aonde foi o internato? Em que lugares você... Então, assim, a escola basicamente é um conglomerado de casinhas, que são os ambulatórios, mais o complexo do Hospital São Paulo, que é um hospital quaternário, é um dos maiores, assim, do Quaternário Brasil. é o nível de atendimento, é alta o máximo complexidade. Nível de... Exatamente, é o máximo nível então, de pessoal, complexidade. Os hospitais, eles são nível 1, 2, 3 e 4. E de acordo com a complexidade dos procedimentos que são feitos, ele vai subindo. Eu conheci até nível 3. Nível 3 já faz alta complexidade. Faz. E aí, nível 4, qual que é a diferença? É ter alunos. Alunos. Tá. O Hospital São Paulo é o hospital da Escola Paulista de Medicina. É o hospital escola referência da Escola Paulista de Medicina, exato. Tá. Então foi lá... Ele ainda existe normal. Normal, tá lá atendendo um monte de gente e é aí... SUS. Tá. Na verdade, é gerenciado pela SPDM, que é uma OS, né? Uma organização de saúde. Mas é SUS. É SUS. Tá, SUS atende particular também, mas o grosso é o SUS. Tá. E daí a gente fez o internato basicamente nos ambulatórios, que é atendendo o paciente, e no hospital. Mas aí você começa a ter a visão dos ramos da medicina. Exato, das especialidades. Uhum. E o que você passou em todas? Todas. Quais são? Oftalmo? Tudo. Então é das grandes áreas, né? Pediatria, clínica geral, que daí ramifica para endócrino, gastro, né? Tem as ramificações da clínica, aí as cirúrgicas todas, uro, plástica, gastro, cirurgia, todas. Aí neurocirurgia, oftalmo, otorrino, radiologia, a gente passa em tudo, basicamente.
Quanto tempo por cada disciplina? Eram estágios, assim, normalmente de 2 meses. E se a pessoa não gostasse? Ok, só que você tem que estudar do mesmo jeito. Então tinha prova no final do estágio. O cara não quer ser oftalmologista, mas ele tem que passar na oftalmologia. Você tem o mínimo de oftalmo, você tem que saber. Então isso para mim é muito diferente, pessoal, porque o Vinícius, por exemplo, que é um médico que eu já, né, meu irmão aqui, eu já entrevistei aqui no podcast. O Vini, ele entrou na medicina para ser neurocirurgião. Só que ele teve que estudar tudo isso. Mas ele já entrou com esse objetivo. Ele não queria fazer medicina, ele queria fazer neurocirurgia. Se tivesse uma disciplina, né, uma faculdade de neurocirurgia, ele teria feito isso. Medicina foi só o caminho que ele teve que seguir. Uhum. Você tinha essa visão também ou não? Não. Então eu não sabia, até chegar à prova de residência, eu ainda não sabia qual área eu escolhi. A prova de residência é o final do internato. No final do internato, você pode prestar a prova de residência que te dá acesso à residência médica, que daí é uma Mas não é obrigatório. especialização, não é obrigatório. Tá. É uma especialização dentro da medicina. Então você não sabia o que você queria fazer? Não. Você não tinha eu tenho uma tendência a Eu isso. sempre tive tendências. Porque na faculdade de Direito eu sabia de cara o que eu não queria. Entendeu? Eu não queria direito do trabalho. Eu não queria direito civil. Eu não queria... Eu gostava de tributário e gostava de penal. Eu não gostava de constitucional, não gostava de administrativo, não gostava de eleitoral. Então, assim, eu já sabia nada... Eu já sabia tudo que eu não queria e tinha ali as minhas queridinhas. Você sabia o que você não queria? Eu sabia o que eu não queria, mas eu tive muita dificuldade em saber o que eu queria. Então, assim, eu sempre O que você não queria? Das grandes áreas, eu não queria alguma coisa tão específica, assim, otorrino, oftalmo, radiologia. Nunca foi uma opção pra mim, assim. Mas você pensava em cirurgia? Cirurgia chegou no final. Você achava legal? Uhum. Psiquiatria? Não. Por que não? Porque a psiquiatria mudou na minha visão. E eu acho que a psiquiatria em si mudou muito. Assim, Sim. Se fosse para fazer residência de novo, talvez eu ponderasse psiquiatria. Porque é um assunto que eu agora gosto mais do que eu gostava na época. Era muita patologia psiquiátrica. Era doença, não era... Exato. Então, era muita medicalização das doenças psiquiátricas. Basicamente, era isso. Os distúrbios, transtornos, enfim. Agora, eu acho que eu vejo a psiquiatria de uma outra maneira, que é a coisa mais da saúde mental. Então, é um olhar diferente, sabe? Você pensar que o psiquiatra ele pode trabalhar até na prevenção, é um outro olhar. Então, eu gosto mais desse assunto, mas naquela época não era uma opção. E aí, você chegou no final do 6º ano. Final do 6º ano Você eu tava... tava morando aonde? Como assim? Porque você falou que você morou 1 ano só no quartinho de empregada. Então, Aí eu mudei para uma república. Eu montei uma república. Você montou? Com mais 5 meninas. Então nós éramos em 6. Como é que chamava a sua república? Não tinha nome. Não tinha nome. Então a gente nós morávamos em 6. E eu segui morando no quartinho de empregada. Porque os outros quartos você tinha que dividir. E eu sempre fui mais antissocial, eu não queria dividir o quarto. Aí eu fiquei no de empregada. Quem são essas meninas? Todas colegas de faculdade, da turma. Ainda interage com todas? Acabou que a gente perdeu o contato. No fim, teve umas brigas internas, enfim. Eu fui a primeira a sair da república. Por quê? Porque eu queria sair. Porque elas eram bagunceiras? Calcinha no box? É pior ainda que isso. Pior? O quê? Eu vou falar. As Por pessoas quê? estão assistindo. Não tem problema. Ninguém vai saber quem é. Não era um apreço pela limpeza, assim, sabe? O ralo sujo, aquela coisa. Cabelo. Não gosto, né? Pessoal, a Carla aqui, ela tá relaxando ainda, entendeu? Esse aqui é só o primeiro episódio. Ela tem que se acostumar. Ela tá super tensa. Ela não é assim. Ela é bem mais... O quê?
Você tá super tensa, assim, eu tô sentindo, sabe? Lógico, é uma entrevista. Não, mas você pode relaxar, é o seu Tá bom. podcast. É o nosso podcast. Tá? E aí você saiu da República e foi pra onde? Aí eu fui morar com o meu primeiro namorado. Ah, é? Ah, Então eu morei eu não sabia disso. 3 anos. 3 anos. 3, 4 anos. Foi casada. Eu namorei 7 anos, né? Caraca. E Vou pular essa parte aí. E aí? aí depois eu passei na residência, né? De pediatria. Então, no fim das contas, eu prestei pediatria. Por que você escolheu pediatria? Então, a pediatria tem uma parte da pediatria que eu não gostava, que era o consultório de pediatria. O que eu gostava era da aplicabilidade da pediatria no sentido de você fazer uma intervenção e a criança melhorar rápido. Aquilo me encantou muito. Por quê? Porque a criança, ela responde muito rápido à intervenção. Então, criança não tem reserva, né? Que a gente fala. Então, a criança... Não tem reserva. Tem. Muita. Quem não tem reserva é idoso. Então... O que quer dizer reserva? Reserva fala uma capacidade de se recuperar muito rápida. Ah, eu achei que reserva era tipo barriga. Não. Reserva é a capacidade de se regenerar muito rápido frente a uma patologia, uma doença, então entendeu? ter reserva no sentido de ter exceção. O idoso tem reserva, então você aplica, primeiro você tem que vencer a reserva para depois sentir o efeito, é isso? Não, a reserva é... Médico, é como se fosse... A língua dos médicos é outra, a gente tem que traduzir o que eles falam. Reserva é como se você tivesse mais capacidade de vencer uma doença. Então, sozinho. Então, o idoso tem pouca reserva. Eu tenho reserva. Você tem reserva porque você é jovem, você... E criança? Criança tem muita reserva. Tem muita reserva? Tem muita reserva. Porque assim, uma criança, tem uma... Vamos pegar um idoso com pneumonia. Não, vamos pegar o Covid. Tá. Um idoso com Covid e uma criança com Covid. O que aconteceu? O idoso morreu, a criança não. Exato. Entendi. Exatamente. Mas e aí, por que a medicina na criança é mais legal? Na verdade, eu gostei da pediatria em si, porque era o estágio que eu estava passando e tinha essa coisa do pouco investimento. Pouca intervenção e bastante resultado. Muito resultado. E rápido, muito rápido. Então você faz uma coisinha e a criança melhora pra caramba. Exatamente. Isso é legal. É muito legal. Porque é como se você tirasse uma doença com a mão, assim. Fala, resolvi. Você sente que você venceu. Resolvi, alta. Isso é o tesão do médico. É o tesão do médico. Resolver. É você chegar pra mim e falar, tô sentindo isso, tô... Por isso que o médico não liga pra pessoa, então. Como assim? O médico não... Assim, o público em geral, a visão que a gente tem do médico é que o médico não liga pra quem você é. Não interessa quem você é. Tá vendo? Não interessa a doença que você tem e se você vai ficar bom ou não. Lógico, né? Não me interessa, sou o fulano XYZ, tá aí, e aí? Vamos lá? Entendi. Tá. Então, tratar crianças é legal porque você faz um pouquinho e dá um super resultado. E aí você, como médico, se sente satisfeito. Isso, eu me sentia muito satisfeita. Entendi. E além da pediatria, eu fiz neonatologia, que é o supra-sumo disso. O que significa fazer pediatria? Fazer pediatria, porque então... aqui você já passou 6 anos na faculdade. Isso. Aí eu prestei a prova da residência médica. É outra prova. Outra prova. Tem que estudar. Tem que estudar teoria e prática. Cursinho. Não, tem gente que faz cursinho. Hoje é um big business. O estratégia tá na... Eu sei. Dá dinheiro, é caro. Claro que dá dinheiro. É caro, tudo medicina é caro. E aí você vai fazer outra prova. Outra prova. E aí se você passar... Você começa a residência. Quanto tempo de residência? Depende da carreira. No caso da pediatria, eram 2 anos, agora são 3, né? Você fez 2. 2. Então você já ficou 6, aí você vai ficar 8 anos na escola. Mas como residente, você já ganha dinheiro. Você ganha uma bolsa merreca, que não dá pra nada. Eu acho que... Quem que paga essa bolsa? A escola MEC. que você... O MEC? Quanto que é essa bolsa? Na época, eu acho que era 1.800. 1.800? Ou 2.300, eu não lembro. 6 anos...
2013. Isso. Você terminou a faculdade em 2013. 2012, comecei a residência em 2013, isso aí. Cacete, eu já era delegado. Vê a diferença das carreiras, né? Eu já era delegado. Pois é. Eu ganhava uma merreca também. Não, mas era uma bolsa de residência? Não, né? Então, Mas era uma merreca. tá, mas aí... Era uma merrequinha maior. É, uma merrequinha maior. Tá. Na residência você pode dar plantão já, porque você é médico, né? Então você pode ganhar dinheiro de gente grande. Pode, só que a residência é quase que full time. Aí é que tá o problema. Então você se vira pra fazer o seu plantão. Você que se vira. Você quer virar? Você Quer ganhar dinheiro? Você quer fazer 2 por semana? Você tem que estar na residência 7 horas, 8 horas. O problema é teu. Faz o que você quiser da tua vida. Tem residência que é mais light que a outra? Sim. Qual que é a mais light de todas? Ai. Tinha umas da medicina de saúde da família. Que é assim. tetinha. E tem umas muito punks, né? Qual que é a mais foda? Neuro. Neurocir era muito, ortopedia. Ortopedia? Os garotos camelavam muito, assim, muito. Era uma coisa... Ó, vou contar uma piadinha interna da épico. medicina pra vocês. Ortopedista não é médico. Entendeu? Entre eles... É marceneiro. Tô falando a brincadeira, tá? Não é o que eu penso, é o que eles se zoam entre eles. Porque toda carreira tem zoeira. A zoeira é que o ortopedista, ele não estudou muito, entendeu? Ele não sabe muito, ele passou muito tempo na academia. Ele não sabe o que é um estetoscópio. E aí ele é tipo o marceneiro, assim, entendeu? Ele é ele gosta das máquinas, furadeira, parafuso. Quebrar, consertar. Martelo, assim. Quando vocês começam a ver meme de médico no Instagram, começa a fazer sentido, entendeu? Tipo, então assim, chegou o paciente... tem alguma coisa quebrada? Não, então não é comigo. Esse é o ortopedista. Entendeu? É basicamente isso. Então, existem residências mais puxadas. Sim. Neurocirurgia. Neurocirurgia, a ortopedia, cirurgia em si. Então, a residência de cirurgia. Cirurgia puxada. Tá. E aí você resolveu fazer... Eu fiz pediatria. Pediatria. Tá. 2 anos de pediatria. Isso. E aí você terminou a pediatria e você foi fazer o quê? Aí, na pediatria, você pode parar, você é pediatra. Beleza, Ou médico pediatra. Ou você pode continuar e prestar prova novamente para uma subespecialidade da pediatria. Que é o que você fez. Como tem muitas outras, né? Você fez neonatologia. Neonatologia. Me conta o que significa neonatologia. Neonatologia é a especialidade dentro da pediatria, basicamente que vê bebês. Então, eu sou especialista no período neonatal. Período neonatal de 0 a 28 dias de vida. Então, assim, eu chego em casa, eu pergunto assim, amor, como é que foi o seu dia? Foi legal. Eu falei assim, quantos bebezinhos você viu? Né? É basicamente isso. Ela só vê bebezinhos. E o pediatra neonatal, ele está presente no nascimento, né, nos partos. Mas não é ele que faz o parto. Que faz o parto, não. É o médico obstetra. O obstetra tira o bebê de dentro da barriga e dá na sua mão. Exatamente. O obstetra não quer saber. Saiu, já não é dele. Não, ele quer realmente, o negócio dele é tirar dali o bebê. Tirar logo. Tirou, acabou. Acabou. O problema é teu. Passou pra mim aí. Pega essa bola. Pega literalmente. Quanto tempo de neonatologia? 2 anos. Mais 2 anos. 10 então, anos já total. estudou 4, 6, 8, 10 anos. 10 anos. Você terminou neonatologia em 2015. Em 2016 para 17. Cacete. 16, eu já era delegado no departamento de homicídios. Pois é. E eu ainda estava na residência. 2016, eu já tinha 4 anos de polícia. E eu ainda estava na residência. Estava estudando ainda. Estudando. Caraca. Carreira médica é muito longa, né? 2016, tá. Aí, 2016, você começou a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Tcharam! 30 anos nas costas. É verdade. Literalmente. Caraca. Medicina é um grande investimento. Tanto de energia, e de tempo e de dinheiro. Por isso que tem que trabalhar até os 90. Por quê? Porque, você começou com 30. Sim. É muito Você investimento. ganhar dinheiro e, né? É muito investimento. Caraca. Psicológico, emocional, tudo.
Mas aqui, quando você estava fazendo residência em neonatologia, você estava fazendo plantão, você estava ganhando mais dinheiro. Sim. Tá. Eu me sustento aí financeiramente desde o dia que eu me formei em médica. Que foi no 2012. final do internato. 2012. Foi Ali meu você primeiro já plantão. fazia seus plantões e ganhava o dinheirinho e seu pai e sua mãe já estavam de boa. Exatamente. Tá. Como é que foi seu primeiro plantão? Meu primeiro plantão foi emblemático. Foi na virada da Paulista. Literalmente. Foi no Réveillon da virada da Paulista. E aí? Não, e aí foi uma experiência assim, nunca mais na minha vida. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer evento, assim, desse porte. Porque, assim, o que é aquela coisa, né? Ah, já tô aqui no Réveillon, né? Vamos ficar aí na ambulância, mas quero ver pelo menos o palco. Mas você ficava na ambulância? Ficava. Do SAMU? Não, era uma empresa particular. Ah, que tava fazendo... Pegou vários médicos, vários. E eu, na inocência, né? Ah, vou ficar perto do palco. Cara, o palco é onde tem a maior quantidade de pessoas possíveis e imagináveis. Eu tinha que ter ficado numa das travessas lá no fundo, que os caras não fizeram nada, o plantão inteiro, ó, ficaram assim, ó. E eu tava na linha de frente, eu era a primeira ali. E eu falei que eu nunca mais ia fazer isso. Nunca. Uma quantidade de gente, assim, impressionante. Muito bêbado. Quase fui pisoteada na saída depois dos shows, assim. Foi uma coisa horrorosa, tenebrosa. Falei, não dá. Mas foi o meu primeiro plantão que eu ganhei dobrado, porque era feriado, né? E aquilo já pagou o aluguel. Eu falei, então tá que valeu a pena. Quando você comprou seu primeiro estetoscópio? Foi no internato. Foi um Littmann. Vinho. No internato? É. E na faculdade não usa? A faculdade basicamente é aula, né? Eu achava que já mete jaleco. Ai, minto. Estetoscópio no pescoço. Foi no pra andar na rua. Opa, primeira coisa. Se eu passasse na faculdade de medicina, primeiro dia... Vapo. Não, eu tô mentindo. Sabe quando foi? Foi no terceiro ano, quando a gente teve as aulas de propedêutica. De que a gente ia tirar a história. Tinha que fingir que você era médica. Não, é porque faz parte do exame. Da propedêutica é também exame físico, né? Você tinha que examinar os pacientes. Aí eu comprei o Littmann. Littmann é o melhor de todos. É o melhor de todos. Que cor que era? Vinho. Vinho, olha só. Tem uns bonitos, né? Tem. Rosé e tudo mais. É que o que a gente tem em casa é neonatal, é pequenininho, né? Eu não sei, você falou que ia me mostrar, nunca me tá mostrou. Lá, meu amor, eu vou te mostrar. Tá guardado. Tá. Eu ia fazer uma piadinha, mas não vou. Faz! Oi? Pode fazer. Ah, então, pra brincar de médico hoje. Vai. Então você comprou o seu primeiro Estetoscópio. E o que você comprou com o seu primeiro salário? Eu vou te dizer que, assim, o meu primeiro salário de médica foi pra pagar a conta. Porque daí... Não, porque daí eu falei pro meu pai, pai, obrigado por tudo, agora é comigo. Então, assim, basicamente o dinheiro era pra me manter. Então, era comida, o aluguel e não existia comprar coisas nessa época. Não comprava nada pra mim. Qual assim. a primeira extravagância que você fez financeira? Cara, a primeira extravagância financeira que eu fiz foi... A Ana Carolina era uma amiga que fez residência de NEL comigo. Então, ela é a minha R-. Então, ela era um ano mais nova que eu. E ela sempre foi cheia das bolsas de marca e tal. E eu, Aninha, sempre tem umas bolsas chique, né? Ô, Aninha, quando você for vender uma bolsa dessa aí, vende pra mim. Aí ela, tem uma pra vender. Era uma bolsa, eu tenho até hoje em casa, é uma Stella McCartney preta é aquela de corrente. Era da Aninha e eu comprei dela. E ela me fez um preço muito camarada. Aninha, valeu, mano. Tamo junto. Aí foi a primeira bolsa, assim, de marca que eu comprei. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou gastar esse dinheiro, meu Deus. E foi essa bolsa. Qual a primeira vez que morreu um paciente seu? Quando a gente tá no internato, a gente faz os plantões do PS, né, do pronto-socorro da clínica e da cirurgia. Ali na sala de emergência da clínica foram os momentos mais emblemáticos da medicina para mim. Porque eram... Quando o paciente entra na sala de emergência, já é grave. Toca um sinal... É óbvio, ninguém vai parar na emergência do PS Tucuruvi se não... Toca um sinal e daí todo mundo levanta. E já, como se fosse
a Fórmula 1 ali, a hora que para, sabe? Já tá todo mundo já com seu papel definido do que vai fazer e tal. E ali era uma quantidade de óbito grande, né? Você consegue lembrar o primeiro? O primeiro que morreu, assim, eu acho que foi uma parada. Foi a primeira parada que a gente atendeu, porque a gente faz no boneco, né? O treinamento. E daí foi a primeira vez que eu... Senhor? A primeira coisa, quando você encontra alguém assim passando mal e cai duro no chão, você tem que fazer Senhor, Senhor! Pra ver se responde. Aí se tá responsiva, aí você começa as manobras. É o equivalente ao parado polícia. Na academia de polícia a gente treina esse negócio que é ridículo, né? Você para na frente do alvo e fala, saca a sua arma, parado, polícia! E aí atira. É ridículo, né? Ninguém faz isso na vida real. É a mesma coisa que o Senhor, Senhor. Na vida real é, vai, Joe! Para aí! Pá! Pá! E na vida real da medicina não é assim, não. Você não só fala, faz. Senhor, Senhor! Não, você só faz um reflexo de dor aqui e não respondeu, é massagem. Não existe isso. E a primeira vez que você deu a notícia? A primeira vez que eu dei notícia de óbito, eu tava, assim, já fazendo plantão fora. Né? Já Na nem na residência. pediatria, na residência de NEL. De NEL? Porque daí eu sou responsável pelo plantão, né? Ah, entendi. Até então eu tô supervisão. Você é uma funcionária. Exato. Então, ali o plantão era meu. Eu era médica, eu era ali a autoridade máxima. Então, eu dei notícia de óbito de bebê. Então, acho que foi a minha primeira... Você acha que é mais difícil do que adulto? É mais difícil. É mais difícil porque quando morre um bebê, não morre só essa vida, né? Morre ali a idealização do filho perfeito para um pai. Então, é uma morte que é compartilhada com o resto das pessoas ali. O pai, a mãe. É óbvio que quando morre um adulto, né, tem os familiares, mas é totalmente diferente. Você dá a notícia de morte de um filho para um pai, não é só a morte do corpo, é a morte da idealização do potencial daquela vida, né? Que tinha 80 anos para viver e foi embora muito cedo. Tem aula disso na medicina? Tem. A gente tem aula de como dar notícia de notícias difíceis. Como que faz isso? Então a gente... A primeira vez que eu vi uma pessoa preocupada em dar uma notícia difícil, o meu pai me contou, ele estava num exercício de longa duração, que é um campo, né, um acampamento, e ele era o oficial, e ligaram para ele e falaram assim, ó, o filho do sargento fulano foi atropelado, ele precisa trazer o sargento. E o meu pai chegou no cara e... Sargento, olha, a gente vai ter que entrar no carro agora e voltar para São Paulo, porque, né, o seu filho tá no hospital e tal. E o cara foi a viagem inteira sabendo que ia chegar com uma notícia de que o filho tava morto, né? E não falou nada e tal, né? Mas não foi o meu pai que deu a notícia, mas ele conta isso com, sabe, uma dificuldade, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para falar esse tipo de coisa. É muito difícil. Por isso que a gente tem... Quando você vai falar com um familiar que o cara tá preso, é de boa. Mas não cu, prendi o cara lá e foda-se, tá preso. Seu filho tá preso, vai se fuder. Entendeu? É assim, não tem tipo, ai, senhora, então, prendi seu filho. Entendeu? Uhum. É tipo, foda-se, ladrão. Entendeu? É diferente. Eu nunca dei uma notícia ruim assim. Uhum. A gente tem alguns protocolos. Um deles é o Spike. Então, é assim, a gente tem a preparação para a notícia em si. Então, você tem que preparar o campo para falar o que você quer falar. Então, que é aquilo que aparece nos filmes, tipo, a pessoa assim, ai, meu Deus, eu sei, aconteceu alguma coisa? É isso. Na verdade, assim, você nunca fala por telefone, você chama a pessoa pessoalmente, você tira ela daquele ambiente, então vai conversar numa sala separada. Você nunca dá uma notícia difícil, você estando num nível do olhar mais alto, então você senta e conversa com a pessoa no mesmo nível de olhar, né? E aí você prepara o cenário no sentido de... Se a pessoa já sabia do que tinha acontecido, se é um paciente que já estava internado, é de um jeito.
Se é uma morte súbita e a pessoa não sabia que chegou, é um acidente ou é uma outra abordagem. Mas é um momento muito crítico e tem que ter muita preparação, porque a pessoa que está recebendo a notícia pode reagir de uma maneira... O que você já viu? Uma das primeiras notícias que eu dei, assim, eu fiz errado. Porque a gente não tinha lugar para sentar. E aí a pessoa passou mal? Caiu, se jogou no chão, gritava. Então, assim, de preferência, você tem que sentar a pessoa. Isso foi errado, assim. Porque não tinha, né? Não tinha sala separada, não tinha nada. Então, foi uma notícia não tão bem conduzida, assim, de notícia difícil. Todas as outras, eu tirei, sentei a pessoa, perguntei o que ela sabia, o que ela, né? Porque assim, você sempre pergunta pra pessoa o que ela tinha entendido, o que tinha acontecido, pra saber qual o nível de consciência. Da onde você vai partir, exatamente. Caraca. Mas é sempre péssimo. Até pacientes, por exemplo, bebês que tinham doenças gravíssimas, que iam levar ao óbito, pra você dar notícia pros pais é muito difícil. É muito difícil. Já matou alguém? Não. Sem Na medicina? É. Não. Cagou no pau? Não. Você fala assim de erro médico, né? É. De prescrever, não. Já viu acontecer? Já vi acontecer. E aí? E aí que não foi comigo, eu só ouvi histórias assim de... Ah, tá. Você não tava na sala e Não. o maluco era pra apertar o injetar um negócio, desligou uma máquina, né? Fez a chupeta com o cabo inverso. Isso não. Isso não. Só ouvi história de ouvir falar, assim. E aí, como é que é a comunidade médica em relação a isso? Na verdade, a gente condena muito, né? Vocês condenam um erro médico? Ué, lógico. Não, a gente sabe que todo mundo é, né, passível de erro. Não, porque, ó, por exemplo, eu era delegado em Juquiá. Aí, eu trabalhava de manhã e à noite eu respondia pelo plantão. Então eu trabalhava 24 horas. Se acontecesse alguma coisa, me ligavam e eu ia na delegacia. Aí me ligaram, tipo, sei lá, 2 da manhã. Ó, doutor, um cara acabou de sair da cadeia. Ele começou a sair com uma menina aqui, foi na casa da menina, de madrugada, bêbado. Começou a bater na porta. O pai da menina saiu, falou assim, ó, sai daqui senão eu vou te dar um tiro. O cara não saiu, começou a ficar violento. O senhorzinho pegou uma espingarda e deu um tiro na cabeça do cara. Mas não matou. Porque era aquele chumbinho fininho e tal. Eu vi o raio-x do cara, meu. Pipocado. 80 bolinhas, assim, de chumbo, né? Não matou o cara. Aí, tá bom. Fui pra delegacia. Fiz tentativa de homicídio. Quer ver, ó? Vou até te mostrar aqui pra você entender o erro. Acontece. Eu fiz tentativa de homicídio. Ó, a pena do homicídio é de 6 a 20 anos. Tá? O crime tentado, a pena é pela metade. Ou seja, de 3 a 10. Tá? O que eu fiz? Arbitrei fiança. Não pode. Entendeu? Fiança é até 4 anos. Só que na minha cabeça era 6, 3. Fiança. Porque eu tava cansado, fudido. Eu trabalhava pra caralho. Me ligaram 3 horas da manhã, eu fui, fiz. O escrivão recolheu a fiança. Ninguém viu, passou. O vovozinho foi embora. No dia seguinte, 6 horas da manhã, o escrivão me liga. Doutor, temos um problema. Oi. Qual que é a pena do homicídio? Tal. Homicídio tentado. Tal. Então, o senhor... Não cabe fiança. Filha da puta. Aí a alma saiu do corpo, sabe? Ai, velho. Caralho, velho. O que eu fiz, mano? O que eu fiz?
Puta que pariu, meu pai tinha acabado de chegar pra me visitar no final de semana. Caralho, eu tô fudido, mano. Tô fudido, vou perder emprego, os caras vão me demitir, eu tenho 1 ano só de polícia. Tomar no cu, corregedoria. O que eu vou fazer? Trocar ideia com o juiz. Doutor, caguei no pau. Tava muito cansado, errei a conta. Sou ruim de matemática. Ele, não, Paulo, fica tranquilo. Vou dar a preventiva aqui do cara. Você prende ele. E, velho, Vai lá no veinho. onde é que eu vou achar esse velho? Montei na viatura. Eu, um polícia antigão. Meu pai. Vou ter que prender o velho. Cheguei sábado cedo na casa do velho. Era tipo 6 e pouco, 6:30, 7 horas. Então, senhor, seguinte, tal, não sei o que. Pô, eu sei que, né, mas eu errei lá. Saiu o seu pedido de prisão aqui, eu preciso prender o senhor. Não, tranquilo, não tem problema, tal. O cara mereceu. Devia ter matado. Então, tá bom, foi. Corrigi. Mas tinha tudo pra dar errado. A cagada foi minha. Eu tava cansado, fudido. E eu te mando, às vezes, no Instagram e tal. Pô, esse tempo a enfermeira injetou leite na criança, a criança morreu. Mas é aí que tá. Você entende a diferença da sua profissão pra minha? Qual? O médico, o nível de criticidade é assim, é viver ou morrer. Ah, não, polícia não é viver ou morrer. Você tá com a arma apontada na cara do cabra ali. Não, mas o seu exemplo. Não, meu exemplo Qual foi era o máximo? suave. Então, mas qual é o máximo que poderia ter acontecido? Ah, eu tomar uma pista na corregedoria e ser demitido. Ia morrer alguém. O velho ia... não apareceu, o velho foragido e tal. Exato. Agora um médico Mas o policial pode errar um tiro. Ok. Pode matar uma mulher grávida no outro lado da rua. Todo mundo tá sujeito a erro. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é... Eu errei. Não deu nada, deu pra... Coxambrar. Entendeu? Entre os policiais, quando a gente erra desse jeito, é tipo, cagada, tal. Não tem muito, sabe? Quando são cagadas maiores, aí dá o que falar. Lógico. Entre os médicos, tem um negócio de tipo, erro médico não se discute. É porque quando a gente ouve falar de erro médico, na verdade é uma coisa mais distante, assim, né? De, notícias de erro médico. Na nossa prática, assim. Não, óbvio que. Bom, residência médica é um programa de treinamento supervisionado. Qual a quantidade de coisas erradas que você acha que existem numa residência médica? Ah, eu acho que um monte. Um monte. É o residente, cara. Tá sob supervisão. Então, às vezes, o residente, ele tem muita autonomia, mas ele também tá em processo de aprendizado. Então, assim, quantas contas erradas eu não tive que corrigir do residente mais novo? Olha, amigo, nessa dose não, viu? Não é 1 litro de remédio, é 100 ml. Ainda mais dentro da minha especialidade, que a gente faz 0,05. Então, assim, é muito crítico. Se você erra uma vírgula, você mata. Então, óbvio que erros acontecem, todo mundo tá sujeito a isso. Mas na medicina, a gente tem uma coisa que é muito interessante, assim. A gente tem aversão àquela pessoa que tenta ser o médico do dia seguinte. O que é o médico do dia? O cara que dá pitaco. É um médico que já viu a história inteira. Sim. E daí chega e fala, mas na hora... mas isso daí era Sério tal coisa. Vocês não cultivam isso? O quê? O médico do dia seguinte é uma figura que tem que ser abominada. Que bom. Tá vendo como isso é extremamente positivo. Pelo amor de Deus. Na polícia é direto. Eu teria feito tal coisa. Não, mas isso daí é o cara do dia seguinte. Entendeu? Que tá olhando a história inteira. Aí o paciente tá lá. Do ar-condicionado. Aí o paciente já tá lá melhor. Você passa o plantão. Mas no começo mas eu faria tal... mas você não tava lá na hora. Não era você que tinha que decidir, não era você que ouviu tal coisa, não era você, entendeu? Então, dentro da medicina tem muito isso, né, o abominar essa coisa de ser o do dia seguinte. E teve algum momento que você falou assim, caralho, eu nasci pra isso?
Todas as vezes que eu vi uma melhora muito imediata, depois de uma intervenção assim, eu falo, cara, isso aqui é muito especial. Me dá um exemplo. Cada vez que eu consigo entubar um bebê que é muito pequeno, cada procedimento que eu fiz, cada bebê que nasceu sem respirar, eu fiz respirar, sabe? Cada alta hospitalar de um bebê de UTI. Você vê que é diferente. Eu falo que a medicina, ela te escolhe. Tem muita gente que escolhe fazer medicina, mas alguns a medicina que escolhe. E quando você olha a história inteira de uma criança, né, a gente pega desde o nascimento. Às vezes tem crianças que passam meses internadas no hospital, na maternidade. Meses. A gente já deu alta para bebê de 1 ano. Que era mal formado, mal formado, aquela coisa, faz gastrostomia, traqueostomia, e chega a hora da alta. Você fala, nossa, e é um esforço conjunto, assim, porque não é só do médico, né? O médico tá lá em momentos pontuais, é da equipe inteira, daquelas meninas que cuidam como se fosse filho, sabe? É muito bonito. Aí você fala que é diferente. A medicina, ela é uma profissão que ela tem que ser valorizada e reconhecida mesmo, porque é outra coisa. Tem cara que desiste da medicina já sendo médico, assim, já formado, fala assim, foda-se, não era isso que eu queria. Já, e vai fazer administração, com certeza. Sério? Opa, vários. Tenho colegas que fizeram depois pós na GV de gestão hospitalar. Porque não é pra ele. Porque não é pra ele, porque a medicina é ingrata em alguns pontos, né? No sentido de... o médico é um ser cansado por natureza. É fodido. Sabe? O médico, a expectativa de vida do médico para homens é 10 anos a menos e para mulheres é 15. Sério? Ou seja, por isso que eu falo que eu vou morrer antes de você. Eu sou médica. Eu sou polícia e deputada. Então, mas é que é muito puxado. Então é desgastante. E daí qual é a expectativa de vida dos deputados? Vamos fazer um estudo aí longitudinal da história dos deputados. Se não morrer infartado. Mas a medicina é muito puxada mesmo, é muito. E para o médico quanto mais você trabalha, mais você ganha. E daí tem o estresse crônico do próprio trabalho. E vão se adicionando os plantões noturnos. E é muito insalubre. Vida de médico não é fácil, não. Eu não conheço um médico, até desses super renomados, trabalham pra caramba. Pra caramba. Ganha bem, ganha, mas assim, cara, é uma rotina insana. Totalmente insalubre, não saudável, alimentação péssima, sono de 4 horas, cortisol lá no céu e cafeína pra dentro e vamos que vamos. É difícil. Você me contou muitas histórias muito boas já. Assim, às vezes a gente tem uns momentos entre a gente assim que eu viro e falo assim, eu queria que mais pessoas, né? A gente tá chegando ao fim aqui. Não, passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente não falou nada do que eu queria. Assim. A gente só começou. Vai ter que ter uns 6 episódios da Carla aqui. É bom que daí vai fazendo, né? Mais espaçadinho. Então esse vai ser o Carla Bilinski, episódio 1. Conta só a história do incêndio de Diadema, né? Diadema, que essa é uma história foda. Então, eu tava já no R3 pro R4 de NEL. E daí eu já dava plantão. Mas NEL são 2 anos. São 2 anos. Não, é que pediatria conta. Então, R1, R2 R1 de pediatria, R2 de pediatria, R3 de NEL, R4 de NEL. Então, eu já era R3 para R4. Você já tava na bica do... Na finaleira, já. Então, eu fui dar plantão em medicina, acho que era uma terça-feira, estávamos... Plantão em Diadema. Em Diadema. Então, no Hospital Estadual de Diadema. E eu amava aquele lugar. Eu aprendi um tanto de coisa, assim, sabe? Naquele Diadema lugar. É longe. Eu tenho... só que eu amava trabalhar lá. Por causa da equipe. Né? Então, era uma equipe muito boa. É até hoje. E eu tava de plantão lá, estávamos eu, uma colega, plantonista, éramos em 3 plantonistas. E a Mariana, que é minha amiga de trabalho até hoje. A Mari da foto.
A Mari, que eu postei a foto esses dias. E daí, a Mari levantou, tocou... Ah, doutora, tá nascendo lá na sala tal. Aí ela pegou e falou, não, deixa que eu vou. Ela entrou e foi pegar o bebê. Esse bebê era pequeno. Então, a gente tem um corte de peso para internar o bebê na UTI ou mandar para o quarto. Né? Normalmente é em torno de 2,2 kg. Para baixo de 2,2 kg, a gente leva para UTI. Independente da idade que nasceu, gestacional. Aí, acho que ela me mandou um WhatsApp falando, vou internar esse porque é pequeno, né? Aí eu falei, vou aí te ajudar. Aí eu entrei, eu pus o bebê dentro da incubadora, peguei a incubadora, os papéis, e ela ficou lá terminando só de preencher prontuário. Aí eu falei, deixa que eu levo pra UTI, vou levando. Tirei o bebê lá de dentro. Daqui a pouco eu olho assim, aí eu entrei na UTI, aí eu olho assim pra porta da UTI, uma fumaça. Que cor de fumaça? Nossa, que fumaça. Era uma fumaça meio cinza, assim. Branca cinza. Branca cinza. Aí, nossa, fumaça. Deixei o bebê com a enfermeira. Falei, vou lá ver. O bebê tava bem, né? Vou lá ver o que tá acontecendo. A hora que eu abri a porta do centro obstétrico... Fogo. Eu lembro que eu gritei, Mariana! Olha a minha... Porque ela ficou lá na sala de parto, né? E a fumaça tá vindo de lá. Aí eu, Mariana! Aí eu fui até lá, uma fumaça que não dava pra entrar. E todo mundo saindo correndo. Falei, cara, não tive dúvida. Extintor de incêndio, eu. Você com o extintor de incêndio na mão. Extintor de incêndio, tirei o lacre, vou lá. Aí eu falei, não, melhor chamar... Carla Bombeira. Calma, mas aí eu pensei, será que... Porque eu não encontrava ninguém, tava todo mundo correndo, ninguém pensou. Aí eu falei, liga pros bombeiros... Telefone. Mas não tinha alarme de incêndio, nada? Eu não lembro, eu não sei. No momento do estresse. Você nem sabe se tinha alarme. Sei lá, eu não ouvi nada. Minha preocupação era a Mariana, que tava na sala de parto e a fumaça tava vindo de lá. Carla Bombeira. Aí eu liguei pro bombeiro e Deus, nessa hora, ele me. O número, o nome da rua, o número do hospital, e eu calmamente. Incêndio no 6º andar. Endereço tal, agora, na maternidade, lá. Beleza. Peguei o telefone e liguei pra chefe. Falei, Natália, é o seguinte. Aí, olha que engraçado. Eu falei, tá pegando fogo. Aí ela falou, o plantão tá difícil, tá pegando fogo. Aí eu, tem um incêndio aqui. Aí ela, o quê? Essa mulher de São Paulo a Diadema, ela fez em 15 minutos. Como é que é o nome dela? Natália. Natália Bombeira ativar. A Nath era a chefe. Apagar o incêndio. A Nath era a chefe da ANEL. Aí chegaram os bombeiros, eu entrei com o extintor e... Você e os bombeiros? Não, os bombeiros vieram depois, eu que entrei primeiro. E era alguma coisa lá na régua, né, de ar comprimido. Ar comprimido. Então, é porque tem... Oxigênio, ar comprimido. Oxigênio é super perigoso. Super reativo. Super. E daí, aí eu vi que a fumaça estava diminuindo. O que eu fiz? UTI neonatal. A gente tem que tirar os bebês dali, porque era muita fumaça. Aí eu fui transportar bebê por bebê para um andar lá improvisado. Aí precisava de cilindro de oxigênio, tinham todos os prematuros entubados. Aquele dia eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou assinar uns 3 atestados de óbito. Porque, você transportar um bebê crítico... Na correria, foi... E eu lembro que, assim, a gente não morreu ninguém. Puta decisão merda, né? Não morreu ninguém. Mas você sabe o que é mais bonito dessa história? Que eu lembro, assim, eu pensei assim, se eu morrer aqui, eu vou morrer sabendo que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu tinha certeza que eu era a última a sair do hospital. Que eu ia ficar com os bebês até transportar todo mundo, até tirar todo mundo. Eu tinha certeza que eu ia morrer. E tava tudo certo. E lá, liguei o racional e falei, eu sou a última. Você chegou a usar o extintor? Eu usei o extintor. Me conta. Porque ele dá uma pressão, né? Você nunca ligou o extintor? Já, eu só queria saber qual foi a sua experiência. Ele dá muita, porque eu sou pequena e o negócio dá maior pressão. Mas aí você apagou o fogo? Na verdade, assim, só tinha fumaça depois. Não tinha... Não tinha chama? Não. Entendi. Eu liguei só de... Falei, garanti, né? Mas eu tinha certeza que ali era o meu último dia e eu não ia sair dali enquanto todos os pacientes não estivessem fora. Caramba. Esse dia foi uma loucura.
Carla Bombeira. É. Muito bom. Que bom, meu amor. Então, eu queria continuar, mas a gente já tá aqui há Já uma tá hora e meia. devido ao adiantado da hora, né? Esse é só o episódio 1. Então, eu queria que o episódio 2 você começasse já relaxado assim, entendeu? Tá, demorou um pouquinho. Demorou pra relaxar um Tá bom. pouco e Próximo tal, mas vai ó, ser mais... já entramos no clima. Tá bom. Eu vou pedir 2 coisas pro pessoal que tá assistindo. Deixem aqui as perguntas que vocês querem fazer pra Carla. Deixem nos comentários. A gente vai ler todos os comentários. Eu leio tudo. Tudo. Então, deixa aqui as perguntas que vocês querem, dúvidas, curiosidades. Vai deixando nos comentários que daí a gente faz o próximo episódio, a gente faz com base nos comentários. Legal, né? legal. E tem muita coisa que você pulou da história que você achou, acho que você não pensou que era importante, mas eu sei que era importante, então eu guardei pra gente ir trabalhando de forma mais isolada, assim. Mas eu acho que aqui deu pra ter uma visão geral, né, de quem é a Carla, de onde ela veio, como ela, né, e até a Carla Bombeira. Então, deixa a sua mensagem final. Eu queria agradecer, meu amor, pelo convite. Isso, foi muito imagina. bom. E realmente, agora a gente ficou mais na parte profissional e da minha história e estarei aqui nos próximos episódios. Obrigada a todos. Que bom. Pessoal, 2 coisas. Deixem nos comentários e se inscrevam para não perder o próximo vídeo. Um super abraço e até a próxima.